I'm looking at the world through rose-colored glasses, and not just to stand aside and watch. Olá, sejam muito bem-vindos ao Ink Connect. Eu sou Ana Vitória e serei a host do episódio de hoje. E eu sou a Marina Fascon, co-host desse episódio. Nós somos cofundadoras da Ink Strategy, uma boutique de estratégia de marketing, e esse é o nosso podcast Ink Connect. A gente está hoje com uma convidada aqui que, assim, me faltam palavras para falar sobre ela. Ela, além de ser uma grande amiga minha, é uma mulher pra lá de inspiradora. Giovanna Pirozzi, ela que é designer, fundadora da Geology, já trabalhou em mais de 400 marcas, criando marcas irresistíveis, mas também com muita estratégia. Eu vou deixar a Gi contar sobre toda a trajetória dela. A Gi veio direto de Bordeaux, da França, então assim, é mais do que uma honra tê-la aqui com a gente. E hoje o tema da nossa conversa vai ser a beleza que traz resultado, que tem tudo a ver com o trabalho da Giovanna e com o nosso também. Seja mais do que bem-vinda, Giovanna Pirozzi. Ei, que delícia! Meninas, obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui, especialmente com vocês, e Prico inclusive. E tô muito admirada e orgulhosa também da trajetória de vocês. Então, obrigada pela introdução, amiga, mas a recíproca é mais do que verdadeira. Eu admiro muito vocês enquanto amigas, mulheres e profissionais. Gente, é engraçado porque assim, hoje a gente tá, numa batelada aqui de gravações. E a primeira gravação também foi com um grande amigo nosso e foi difícil pra Priscila fazer a introdução dele. Pra mim foi muito difícil fazer a introdução de você, porque assim, como falar sobre Giovanna Pirozzi, não é mesmo? E aí, Gi, queria assim, voltar um pouco no tempo pra que as pessoas possam conhecer mais sobre a sua história. Porque, gente, sem dar spoilers aqui, mas já dando, a Giovanna é autodidata em design. A gente se conheceu na época da SPM, assim como eu conheci a Marina e a Priscila. E da administração, a Gi foi pro design, fundou a Geology. Conta mais pra gente sobre essa história. Essa história é muito boa, na verdade, porque ela começa de uma vontade minha pela comunicação. Na nossa época, né, enfim, nós somos da década de 90, não era tão difundido outros tipos de curso, né? A gente veio daquele contexto que precisava se escolher a sua faculdade quando ainda muito nova, né, na escola, e era meio que ali, medicina, advocacia, administração. Não se falava muito sobre o contexto de design, principalmente o design gráfico, né, o design industrial na nossa época. Então, eu, no paralelo, sempre fui uma pessoa muito, com muito estímulo à estética pela minha mãe. Minha mãe que sempre foi essa mulher que me inspirou num contexto da moda, da decoração, das vivências, das viagens. Ela sempre teve um olhar estético muito apurado e eu acho que isso treinou o meu olhar ao longo da minha vida. Então eu digo que a minha relação com a estética se deu até mesmo antes de eu saber exatamente o que eu queria para minha vida num contexto profissional. E aí, naquele cenário, né, nós sonhando com a SPM, que até então, e eu acredito que até hoje, é uma grande referência num contexto de marketing e comunicação no Brasil. É a referência até hoje. É a referência. Então, eu já tinha a faculdade SPM como meu objetivo ali. Eu me lembro que, ainda no terceiro colegial, eu me inscrevi para aquele SPM Experience, que é aquela imersão que você faz, que tem a bateria, tem o Retail Lab, que é quase como um mini mercado, um mini supermercado, aí você entende as marcas e tudo aquilo assim me encantou em outro lugar. Só que uma coisa muito maluca aconteceu e nada é por acaso, né? A gente sempre fala muito de energia, né, amiga? Neste mesmo dia, eu encontro uma prima distante do meu pai que eu não conhecia. E ela era diretora da África, da agência África. E ele, super entusiasmado com o contexto do SPM Experience, foi falar pra ela, foi conversar com ela nesse restaurante. Eu nunca vou me esquecer, gente. Primeira coisa, eu tenho uma memória de
de formiga. Eu não lembro de nada, mas existem coisas muito específicas na minha vida que ficam e eu nunca mais esqueço. Esse dia foi um deles. E eu vou explicar por quê. Eu tava naquele contexto da SPM Experience muito com o desejo de fazer comunicação. E aí meu pai chegou pra ela, por que ela quer fazer comunicação na SPM? Ela olhou pra mim e falou, você quer trabalhar com comunicação? Eu falei, sim. Então não faça comunicação, faça administração. Gente, eu tinha os meus 17 anos, né? Aquela mentalidade, não, tipo, quem é você pra falar o que eu devo fazer? Assim, foi meu primeiro ímpeto, mas eu falei, não, eu vou escutá-la. E aí ela explicou, ela falou, nada contra, obviamente, que o curso de marketing da SPM, mas dentro da agência, nós até damos preferência para pessoas que têm essa base de administração, porque normalmente são pessoas que têm uma visão um pouco mais abrangente, periférica, sobre outros assuntos que permeiam um contexto de marca. Perfeito. E de marketing. E aí, aquilo me desceu muito difícil na hora, muito, né, quadrado na hora. E eu falei, eu acho que eu vou escutar. Eu também vim desse background, como meus pais eram sócios, empresários. Então, eu venho de uma família, de uma casa onde assuntos de trabalho eram discutidos na mesa de jantar. E eu super, assim, curiosa, né? Eu acho que eu sempre fui muito curiosa. E eu querendo participar, eu me lembro com muito pouca idade ainda, 12, 13 anos, querendo saber sobre os negócios e por aí vai. Lógico que num recorte muito específico. E aí foi que eu fiz administração. Aí a questão do marketing, do design, ele foi eu digo que o design me encontrou, não fui eu que encontrei o design. Eu entendi a estética como um elemento muito importante num contexto de marketing e comunicação, mas até então eu não sabia muito usar dos atributos, dos elementos, das ferramentas, né? Então, na escola ainda, eu era muito aquela do grupo de fazer apresentação no PowerPoint, na época no Paint. Eu adorava esses elementos. Eu sempre tive muito esse ímpeto do visual, revistas, né? Até propriamente a moda, na inspiração da minha mãe. Mas eu não sabia que aquilo poderia ser uma atividade ou até uma função profissional, né? Um contexto profissional. E foi depois que eu tive outras vivências, que aqui, gente, minha história é muito longa e eu vou resumir, obviamente, pra gente ter muita troca. Mas depois de algumas vivências, trabalhando com os meus pais na empresa deles, fiquei mais de 7 anos, reativei o departamento de marketing, eu fui entendendo que com base no marketing, que é de fato um departamento complexo, até de ser compreendido de tão abrangente que ele é, o direcionamento que sempre me induzia era o design, era a comunicação. E aí eu fui num contexto de curiosidade ainda, entendendo como eu poderia usar disso como meu trabalho. E foi aí que eu realmente me descobri como designer. E aí veio toda a parte do autoaprendizado. Veio, amiga. Conta, porque eu acho isso muito interessante. Veio. E ainda na estética, né? Então, eu nunca, no início, quando eu quis aprender o design gráfico, né? Que a gente entende como design gráfico, eu não entendi que aquilo seria a minha principal função profissional. Eu sempre entendi aquilo como um job, um hobby, na verdade. Não é nem um job, mas um hobby. Então, eu fui de curiosa, como diz minha mãe, de topetuda ali, entender e querer saber mais. E quando a gente olha aquele espectro de YouTube, bem no início ali, tô falando de 2013, 2014, 2015 máximo, eu fui pegando alguns cursos, né? Minha primeira coisa que eu fiz, assim, foi assinar o pacote Adobe, porque num contexto de design gráfico são as ferramentas que melhor, né, são as mais indicadas. Naquela época o Canva não existia. E aí eu fui pegando cursos ali, muito nessa vibe de aprender a usar a ferramenta para poder colocar em vida aquilo que a estética me provocava dentro da minha cabeça. Então, a estética, para mim, sempre foi uma forma de eu colocar a minha visão sobre aquilo, sobre aquela marca, sobre aquele contexto, sobre aquela comunicação para o mundo. Então, sempre foi uma forma de autoexpressão e não um trabalho necessariamente. Até que eu fui criando um pouco mais de
bagagem num contexto técnico, depois desse contexto autodidata fazendo esses cursos. E aí eu fui fazendo coisas para os meus amigos. E eu queria fazer tudo para todo mundo. Eu tinha muito essa vontade, assim, e obviamente que não cobrava nada e nem saberia cobrar naquele sentido, naquele contexto. Só que aí veio muito me retroalimentando, os meus amigos vindo dizer, cara, eu pagaria por isso. Eu pagaria por isso. E tanto que o primeiro slogan da Geology era deixa que eu crio pra você. Porque era muito um ímpeto que eu tinha com os meus amigos de falar, deixa que eu faço isso pra você, deixa que eu crie isso pra você. E eles falando, não. Era o seu jargão. Era o meu jargão, exatamente. E aí eles falando, não, eu faço questão de pagar, porque eu já trabalhei com outras agências que não têm o olhar que você tem. E eu comecei a receber um feedback num lugar com um pouco mais de carinho sobre o meu desempenho e não num lugar, né, me diminuindo ou dizendo, não, uma vez que eu fiz a faculdade de administração, eu nunca vou conseguir ser uma designer. Eu acho que isso nunca passou pela minha cabeça. Eu acho que eu sempre fui esse espírito livre de, eu posso ser o que eu quiser ser e se eu quiser mudar de ideia, tá tudo bem, né, a vida é sobre isso. Que também me possibilitou que eu abrisse os horizontes e começasse a trabalhar com isso. Gi, assim, o que eu acho maravilhoso de toda essa história, né, é que no final das contas, a sua base de administração e de negócio também te ajudaram no design. Porque no final das contas, você, né, tinha uma ótima curadoria, referências, toda essa parte de estética muito apuradas, né, muito latentes em você. Mas, ao mesmo tempo, você trazer estratégia para isso. Sim. Então, se você puder contar um pouquinho mais pra gente sobre esse papel da estratégia no desenvolvimento do design. E como você acha que isso te ajudou a construir tudo que você construiu hoje? Amiga, eu acho que essa pergunta ela é muito boa. E eu não acho que foi no D0 que isso andou junto. Eu acho que foi uma descoberta ao longo do tempo. A Geology completa 9 anos em 2026. E eu comecei ainda num contexto mais sensorial, visual. Lembrando que, eu tô falando de 2017, pré-pandemia, não se falava, não era tão difundido o conceito do branding, inclusive no digital. Não existiam tantos conteúdos sobre o assunto. Era uma coisa muito mais, até eu posso usar essa palavra, um pouco mais até nichada, para aqueles que de fato viviam nesse contexto, nesse universo. Então, quando a Geology nasce, muito da minha vontade e do meu estilo de enxergar um negócio, e por isso que eu fundei a Geology para que ele fosse 100% digital. Então, ele se propôs a ser 100% digital desde o seu nascimento. Era quase como aqueles pilares inegociáveis que a gente define quando a gente está pensando num projeto. E muito também das minhas vivências, né? Eu já tive chefes, eu já trabalhei para outras pessoas que eu fui falando, se eu tiver um dia o meu negócio, eu não vou me basear nisso, eu vou me basear naquilo. Eu acho que então as nossas vivências também nos trazem esses direcionamentos 100%. dos nossos do's and don'ts. Perfeito. Certo? Só que eu comecei a Geology muito na intuição. Então, eu fui muito num contexto de identidade visual. E era assim que eu me posicionava, como um estúdio de design para identidades visuais, mas sempre direcionando para marcas. Até que ao longo do tempo, depois de ter criado algumas delas, eu comecei a entrar num lugar um pouco mais questionador e profundo, em começar a me perguntar, mas o porquê disso? O porquê daquilo? O porquê desse elemento? Isso precisa ser explicado, né? Então, eu acho que eu comecei a me auto-questionar e me provocar para dizer, calma, talvez a gente precise ir mais fundo aqui. E foi então que eu entendi que não seria uma jornada sozinha. Eu acho que a gente não faz nada sozinho, inclusive com a ajuda de muitas pessoas que tinham essa visão mais estratégica da comunicação e do branding, que ainda não eram tão conhecidas por mim. Eu tinha visto, de fato, na SPM, nós tínhamos o curso de branding, era um curso que eu, assim, ficava... faltava babá na aula, assim, de tanto que eu ficava estarrecida, além de psicologia, teologia, que eram as matérias que mais me instigavam dentro da faculdade de administração. Mas eu entendi que na minha jornada eu queria aprender com o outro. Então, nunca foi um caminhar sozinho.
eu quis aprender com pessoas que tinham a estratégia como base e premissa num contexto de branding, para entender como é que eu poderia incorporar do meu jeito, né, com a minha leitura e, portanto, com a minha metodologia, para trazer o Geology mais num contexto, ainda que num posicionamento de design, que é o meu posicionamento e eu não abro mão, num contexto mais estratégico. E você falou que a Geology surgiu em 2017, antes da pandemia, já no modelo 100% digital. E você já estava ali prevendo um movimento também. Já. Então, imagino que você nem tenha sofrido tanto o seu negócio com enfim, tudo que estava acontecendo no mundo ali, que pessoas ainda estavam muito num outro modelo, tiveram que se adaptar 100%, né? Muito. Isso é muito legal a gente falar, porque... eu acredito muito em Deus, assim, eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada na minha fé, da minha forma. E neste momento, em 2017, eu fiz uma viagem breve para a Austrália. Nunca morei na Austrália, mas a Austrália sempre foi um lugar assim que me provocou num lugar muito profundo, no sentido de ser sempre muito difícil eu ir embora. Eu fico muito emotiva, eu sempre tive alguma coisa ali. Nas 3 vezes que eu fui, eu realmente fiquei muito tocada por ir embora. E eu me lembro exatamente essa vez, antes da Geology nascer, um pouquinho antes da Geology nascer, numa viagem que eu fiz, eu me senti muito intrigada ao mesmo tempo que estimulada ao ver o estilo de vida das pessoas em Sydney, trabalhando de cafés. E eu vi essas mesmas pessoas nos cafés 6, 7 horas da manhã, praticando yoga na praia, ou surfando, ou às 5 horas da tarde de uma terça-feira, curtindo com os filhos no gramado, tomando uma cerveja. E a gente tá falando de São Paulo, eu não tô falando do Brasil, eu tô falando de São Paulo, que existe um contexto cultural muito do workaholic, da hiperprodutividade. E aquilo me tocou num lugar tão profundo que eu fiquei tão tocada que eu falei, calma, mas será que eu não consigo trazer esse espírito comigo para onde quer que eu estivesse, que eu esteja? Será que eu preciso estar na Austrália para viver isso, para poder viver isso, para me permitir viver isso? E foi então que quando eu voltei, eu falei, não importa o que seja, não importa o que esse negócio vai, né, o lugar onde esse negócio vai me levar, isso vai ser um pilar inegociável da minha liberdade geográfica e do meu tempo. Que também era uma questão que me incomodava, essa coisa de bater ponto, de ter que estar disponível. Eu vim também de um passado de alguns líderes e chefes um pouco tóxicos num contexto até de mensagens e demandas e acesso muito fácil a qualquer momento. E eu sempre valorizei muito tempo nesse sentido. E, de fato, respondendo a sua pergunta, quando eu chego com essa cabeça, é lógico que no início, muitos clientes torceram o nariz para essa ideia, né? De como assim, você não vai estar aqui? Você vai apresentar um projeto, eu não vou estar te olhando, não vou estar te vendo, você não vai estar na mesma sala que eu. Então, existiu, de fato, uma adequação de público-alvo para aquele conceito. E talvez ainda num lugar um pouco prematuro para que isso tivesse voz. Mas chega a pandemia. E as pessoas se veem obrigados quase a seguir esse modelo. Não só num contexto dos seus trabalhos atuais e, né, corriqueiros, bem como num contexto dos layoffs que permitiram que as pessoas tirassem projetos do papel, seguissem sonhos, né? Houveram muitas demissões, houveram muitas questões mentais que as pessoas se viram através do empreendedorismo, através realmente de um sonho, tirar um sonho do papel, quase como a injeção de ânimo para se manter vivo. As pessoas estavam em casa, não podiam sair de casa. E foi nesse lugar que, assim, o meu negócio cresceu muito rápido. Que também geram vários desafios, obviamente. Foi maravilhoso, né? Eu sou muito grata a tudo que aconteceu. Que eu acho que foi num momento certo, da forma certa. É por isso que eu falei sobre a espiritualidade para introduzir. Mas eu não deixo de qualificar ou valorizar todo o contexto macroambiental para que esse crescimento tivesse se dado nesse momento. E foi nessa época que a gente trabalhou juntas, inclusive. Exato, né? Exato. Gi, a gente vai falar hoje muito sobre estética, né, o papo, e realmente, assim, eu fico ouvindo você falar e tudo que você fala é muito
é muito forte, porque você tem muita autoridade e você realmente consegue transformar tudo isso em design, em estética. Como que você busca essas inspirações, assim? Para onde que você vai? Seu olhar, seus livros, enfim, viagens? Eu acho que tem 2 pontos, amiga. Eu acho que tem o repertório, que aí é de fato a gente falar sobre a minha vida, sobre a vivência, né? Sobre as pesquisas. E aí vamos começar por ela e depois eu trago o segundo ponto. Sobre repertório, sobre, enfim, essa base, né, de referência, eu costumo buscar em todos os universos que respiram arte. Que eu não acho só que vem do universo do marketing, da comunicação e do design, né? A arte a moda, a arquitetura. Eu sou muito música, filmes, né? Eu cansei já de, por uma direção de fotografia de um filme, conseguir enxergar uma cartela de cor que faria sentido para um projeto XPTO, porque aquele diretor de cinema tem uma estética mais seca, mais vintage, mais isso, mais aquilo. E isso também é sobre repertório para mim. Sempre fui uma pessoa de um espírito muito livre, o que me permitiu, graças a Deus, assim, também viajar. E eu acho que quando a gente viaja, a gente expande cultura, né? A gente expande vivência, a gente vê outras formas de enxergar o mundo e de viver o mesmo mundo, mas de formas muito diferentes. Então, eu entendo que o repertório, ele é uma somatória de vivências que faz com que o seu olho fique mais lapidado e mais refinado, para que quando você tiver que trazer isso em vida, para a estética, os estímulos, eles ficam muito mais sensoriais, eles ficam muito mais sensíveis. Eu falo, inclusive, para os meus mentorados, que são designers, e até para minha equipe, que é impossível que a gente comece um projeto num Canva em branco. Né? Todos os projetos, eles precisam ser iniciados através de pesquisa, através de repertório, através de inspiração. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, de repertório, é muito sobre vivência para mim. Mas o segundo ponto, num contexto ainda da estética, é compreender qual é a mensagem que aquela estética quer passar. E aí sim você trazer para a vida. E quando eu falo em mensagem, é muito sobre ter um receptor dessa mensagem. E aí a gente não pode tirar da equação quem vai se beneficiar com essa comunicação, que é o público-alvo. Não tem como você olhar para a estética sem compreender quem são as pessoas que você quer de fato ter para perto. Né? E isso é muito sensível, porque muitas vezes vem uma pessoa do externo que não necessariamente está nesse circuito, faz algumas suposições, né, algumas opiniões ali, mas que naquele contexto de construção elas não são agregadoras, porque aquele produto, aquele projeto, aquela marca, ela não está sendo trabalhada ou desenhada para esta pessoa. E tá tudo bem, eu acho que, né, as marcas precisam ter um posicionamento claro com quem elas querem falar. Isso não significa que elas têm que falar com todo mundo. Com certeza, isso é estratégia pura. Queria até que você contasse um pouco pra gente, Gi, sobre algum case da sua jornada de design que trouxe design com muita intenção e isso resultou em negócio, né? Em resultado de negócio, em crescimento de negócio. Eu tenho vários cases, eu poderia trazer alguns aqui, mas eu queria falar de um case em comum, que eu acho que marcou muito até a minha carreira, que foi o trabalho que a gente fez, inclusive, juntas em Patiboa, assim. Sim. Eu nunca vou me esquecer que, assim, eu acho que foi um momento tão importante, oportuno, para que a gente, né, trabalhasse juntas num sentido ali onde a gente tinha uma marca que veio de um cenário Brasil, né, de Uberlândia, projetada para uma mulher de Minas, né, de Uberlândia. A Patrícia, ainda naquele contexto, como uma marca que veio desse cenário, né, e até num posicionamento até mais tímido, uma comunicação mais tímida, mais feminina. E é uma marca que recebe um convite, não só um convite, um palco próprio, só dela, para desvendar o mundo, né? Para expandir horizontes com a entrada no mercado internacional. E eu acho que esse foi um trabalho muito importante, porque a gente ativou muito o sensorial da comunicação, que começou no digital, e depois isso transbordou para um brand book que ficou gigantesco, né? Muito detalhado, porque a gente entendeu que aquela atitude de marca
daquela marca quando nasce, naquele contexto até de muito bem sucedida já, não tô falando de uma marca pequena, mas era uma marca que tinha um posicionamento e personalidade muito específico para aquele contexto de Uberlândia, com extensão das capitais, né? A marca já estava em São Paulo e nas grandes capitais do Brasil. Mas quando a gente faz esse recorte para fora, a gente teve que aprender muito com essa mulher americana, num contexto da visão da moda brasileira, como a gente poderia trazer atributos do Brasil através do sensorial da moda, para que essa mulher que não vive a cultura que a gente vive, compreendesse esses estímulos e esses signos. E por que eu tô te trazendo esse case, inclusive? Porque eu consigo enxergar esses elementos até hoje. E faz quanto tempo que a gente fez esse trabalho, amiga? Faz muitos anos. E o mais fantástico, assim, é que eu via, assim, tô falando coisa de 2 meses atrás, a própria equipe que se manteve ali, né, nos nossos workshops, comentando sobre insights que você tinha trazido, coisa de, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos atrás, que ficou. E a forma de você trabalhar, acho que me inspirou muito, e me inspira hoje na Ink Strategy, que é essa coisa imersa de você ter trocas muito profundas, de você entender verdadeiramente o negócio, qual que é a estratégia e sentir parte ali, pertencente mesmo daquela marca, daquela empresa. Você foi muito estratégica, porque ali a gente tinha um desafio não só de levar o local para o global, mantendo ali toda a questão da força brasileira, do DNA brasileiro, mas traduzido para o mundo. Mas, além disso, a gente também ali tinha um desafio de um mix de produto muito abrangente, que a gente ali trazia desde o beachwear até vestido de festa, vestido de gala, e como a gente transformar isso em editorias. Então, foi um trabalho assim que realmente se perpetuou e vai perpetuar para sempre. Então, eu sou muito suspeita para falar de você, porque é isso, assim, isso trouxe uma visão muito diferente para mim do negócio, eu como profissional, e você é uma pessoa que une a estética com estratégia e que, de alguma maneira, assim, mudou um pouco do movimento do mercado, sabe? De verdade. Obrigada, amiga, por falar isso. Eu te admiro muito, assim, isso vindo de você tem muito valor para mim. Esse projeto realmente, assim, eu acho que eu poderia trazer ele como um case justamente por esse legado, né? E aqui eu não tô falando, o projeto que eu acho que foi o melhor, não é sobre isso, assim. Eu acho que marcas fortes são aquelas que permanecem, não aquelas que chegam, né? Qualquer um pode chegar, mas quem que permanece? Qualquer um pode dar um tiro de canhão e aparecer. É isso. Mas o que vai fazer você se perpetuar, né? E aí que a estratégia joga um papel tão importante, um posicionamento forte e único e consistente. Porque de nada adianta você, né, fazer uma coisa hoje e mudar completamente amanhã. Que é o que mais acontece. Que é o que mais amiga? acontece. Ou você se posiciona de uma forma em um ponto de contato e de uma completamente diferente no outro. Perfeito. Né? Gi, você comentou da sua mentoria. Como que aconteceu isso? De fato, assim, quando você traz a história do workshop, sempre bate em mim essa coisa do educacional em outro lugar, assim. Eu sempre fui muito didática, eu acho. Eu acho que eu tenho uma linguagem muito didática. Você tem mesmo. Em todas as camadas, desde do público interno, quando eu tô com o meu time, até dos clientes, os públicos externos, até num contexto de parcerias, né? Quando eu trabalho. Até também, numa conversa informal, assim, sempre que a gente senta com você, é uma conversa inspiradora. Pode ser, assim, um papo de chopp no bar ou no celular. Total, né? total. Você traz isso, é seu. A troca é muito profunda. A troca é muito profunda. Eu acho que desde sempre, eu sempre fui a amiga psicóloga das minhas melhores amigas, assim. Sim. Sempre foi... Eu sempre tive, eu acho que, muita visão clara. Não sei explicar, assim, o que é de fato. Eu não sei atribuir um nome. Mas eu acho que as coisas são muito claras na minha cabeça. E eu tenho facilidade em colocar isso pra fora. Então, eu sempre conduzi isso num contexto educacional. Mas eu ainda não chamava isso de educacional. Eu chamava isso do meu principal trabalho, que é um estúdio de construção de marca, né, que é a Geology. Mas, ao longo do tempo, eu fui ouvindo dos meus clientes assim, cara, mas isso foi uma aula. Não foi uma apresentação de marca, foi uma aula. Maravilhosa. Mas tá gravado? Mas eu queria a gravação. E eu falei, gente,
será que de fato isso tem poder ou poderia ter um poder de abranger mais do que o que eu estou trazendo para um cliente? Será que ao invés de trazer isso para um cliente, eu não poderia estar trazendo para 10 pessoas ou para 50 pessoas? E isso começou a me bater num lugar muito meu, que nunca foi um projeto Geology, uma estratégia de reposicionamento de território Geology. Isso sempre bateu na essência da Giovana. Física. Pessoa física. Que, assim, lógico que aí eu precisei me estudar, né, me entender, e foi aí que eu entro em mentorias. Eu entrei em 2 grandes mentorias do mercado, tanto Isabela Matti, ali num contexto de negócio, quanto Amanda Roser, num sentido de branding digital, porque eu queria aprender primeiro isso sempre na minha vida. Eu nunca saio fazendo antes de entender como fazer, para entender o sistema e a metodologia de um contexto de mentoria, que é diferente num sentido de agência, né? Que a gente olha para um contexto mais de consultoria, onde a gente faz pelo cliente. Eu entendi que num sentido educacional, eu traria as ferramentas para que o meu mentorado, independente de qual segmento eu escolhesse seguir, tivesse insumo para criar por ele mesmo. Então, ele tivesse insumo para ele desenvolver. E depois de eu ter passado por essas 2 mentorias, eu decido entrar no mercado de mentoria, assim, como me tornar mentora e me enxergar nesse lugar, porque às vezes é difícil a autossabotagem, né? A gente fala, não, mas a gente usa aspas, né? Usa até um semblante meio pra gente se descredibilizar. Então, foi muito nesse momento em que eu validei 2 públicos. Eu fiz uma mentoria direcionada para donos de marca e uma mentoria direcionadas para profissionais criativos. Então, eu tenho 2 turmas entregues. E aí, eu decidi que, de fato, eu queria conversar no educacional com profissionais criativos, que hoje, inclusive, é meu forte, meu mote ali, como até a audiência do digital. Não, é o seu nicho total, é onde você tem, né, tanta experiência, tanta bagagem. Porque a gente estava até conversando sobre isso agora há pouco. Tem tanta gente rasa na internet. E é tão fácil você identificar quando a pessoa não tem bagagem, quando é um conteúdo de chat GPT, sabe? Acho que falta profundidade. Então, é maravilhoso quando você tem algo tão forte, tão latente, que você tem tanta experiência e tanto a agregar para o próximo, sabe? Você tem mais que externalizar isso mesmo, que você está fazendo de forma brilhante. Obrigada. Eu acho que com o meu papel como agência, eu sentia muito falta de profissionais que tivessem uma visão próxima daquela que eu tenho. E aí eu comecei a sentir que isso talvez seria uma responsabilidade que eu poderia assumir para mim. Então, assim, será que isso não é uma bandeira minha? Será que não é uma responsabilidade minha, uma das minhas missões aqui na Terra? Será que não é deixar um legado para esse mercado criativo? Porque eu tinha dificuldade de encontrar profissionais criativos para trabalhar comigo na minha agência que tivesse esse sensorial apurado para a estratégia, do porquê por trás de um visual, de uma estética, de um design ou de uma marca. Então, eu comecei a entender que treinando pessoas, capacitando pessoas, formando outros perfis de profissionais criativos mais estratégicos, eu também ganharia com isso, porque eu posso trazer essas pessoas hoje para trabalhar comigo. Com certeza. Não, e aí vem daquela história inicial que você trouxe. Então, a diretora da África foi maravilhosa em te falar para fazer administração. Total, porque amiga. assim, você, curiosa como você é, provavelmente você teria aprendido ao longo da vida estratégia e estética. Mas assim, você veio com uma base muito forte, você trabalhou no negócio dos seus pais, você empreendeu no meio do caminho. Então, tudo isso te ajudou a construir, assim, é um caminho que realmente poucos têm, né? Ainda mais hoje em dia, quando a gente pensa assim, que inclusive tem gente hoje que não tá nem fazendo faculdade, né? Hoje tem tanta informação em todo lugar e é tão difícil fazer uma curadoria dessa informação, entendeu? Que de fato é profundo, é verdadeiro, que vai realmente me ajudar, né? Porque o que mais tem é gente por aí vendendo cursos e histórias. Não, amiga, e eu vou além, porque o mercado criativo, ele é sensível num lugar que o profissional criativo, o artista, ele sente que a arte dele basta. E não basta. Você precisa saber vender a sua arte, né? Desde um pitch de uma reunião com o cliente, até num contexto estratégico em que você tem que ter um embasamento que faz com que você justifique os elementos que você está trazendo para a mesa. E esse sempre foi a minha discussão, entre aspas, com esses profissionais de assim, não adianta você achar que só ser muito bom
tecnicamente vai te fazer ser um profissional bem-sucedido. Porque se você perde esse elo com o seu cliente ou com o cliente do seu cliente, que para mim é o ponto-chave ali, o palco de toda a construção, de todos os desenvolvimentos e exercícios, é como se você fizesse uma arte para si próprio. E aí você entra num lugar até egocêntrico, complexo. E eu sei que é complexo, tá? Eu queria até deixar isso bem claro como disclaimer. É complexo quando você precisa monetizar o seu talento. Né? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de como é que eu vou precificar o meu talento, como é que eu vou trazer uma metodologia para algo que é um instinto meu, é uma coisa intuitiva minha. Eu não tenho um processo de criação, a minha criação vem quando ela quer vir, mas não é bem assim. A gente consegue trazer para uma metodologia quando você quer fazer do seu talento o seu trabalho. Acho que uma grande dificuldade é como que eu vou manter a minha autenticidade, o meu olhar, eu enquanto artista, e que isso seja comercial ao mesmo tempo, né? Ou que seja comerciável, né? Tipo assim, para alguém eu vou conseguir vender isso. Acho que essa é uma grande dificuldade do mercado criativo hoje. E ter essa sensibilidade de entender que você não tá criando para você, mas para alguém. E você ter escutativa, para mim, que é um dos pilares, né, do profissional criativo, ou pelo menos deveria, a escutativa permite que você compreenda o seu papel dentro de um trabalho. E, de novo, né, não é porque você acha que é melhor, ou porque você acha que é mais bonito esse elemento, ou porque está usando, ou porque a marca XPTO fez, que você vai trazer num contexto estratégico. Então, a sua criatividade, a sua autenticidade vai ditar muito a escolha porque as pessoas fazem para você fazer parte de um projeto, né? Basicamente, a sua assinatura. Assim como hoje tem pessoas que falam, não importa quanto custa uma marca com a Geology, eu quero que você crie a minha marca. Isso não tem preço, porque eu não vendo um produto, construção de marca. Eu vendo a minha visão por trás de um trabalho de marca. Isso é totalmente diferente de uma venda de produto, que às vezes entra até ali numa crescente de preço ou um comparativo por preço. Mas o profissional criativo entender que ele tem um papel efetivo dentro de um trabalho e que o cliente, ele é parte desses desafios e que ele precisa entender o cliente, ele precisa conversar com o cliente, ele precisa minimamente ter uma troca com o cliente, mesmo que isso bata num lugar desconfortável, para ele sair daquela concha, daquele casulo, que é quentinho, que é gostoso, né? Um pouco até da zona de conforto, para ele realmente se tornar um profissional criativo completo. E no final das contas, assim, com a sua curadoria, com a sua vivência, se alguém te brifa ou brifa outro designer e vocês têm a mesma escuta sobre o cliente, o projeto vai vir completamente diferente. Completamente. E aí que tá a autenticidade do olhar, e é isso que é tão rico, sabe? Então, no final das contas, escutar o próximo não tá te colocando numa caixinha. Não. Sabe? Tá te permitindo entender e criar além, né? E trazer de você também. Amiga, é tão mais gostoso quando você entende a função. Assim, a finalidade, o desafio que você tem, é quase como uma missão, assim, essa é a minha missão. É tão mais gostoso quando você tem um desafio para você cumprir e você entende o seu papel nesse desafio, que inclusive nunca é solitário. O design, ele não é um fator de uma equação de um único fator. Ele é uma somatória de outros fatores. E que quando esse trabalho é conjunto, ele tem muito mais valor do que quando ele é solto. Ou esses elementos estão separados. Com certeza que é a mesma coisa que a gente traz no marketing. Exatamente isso. E assim, se eu puder adicionar mais um elemento dentro do seu diferencial, você comentou que você já gostava na época da faculdade de assuntos relacionados à psicologia, inteligência emocional, e o quanto que isso é importante, claro que entra também principalmente na espiritualidade, mas o quanto que tudo isso é importante para fazer com que você se torne essa profissional tão profunda. Eu acho que essa é a melhor palavra, porque você acessa coisas que não é todo mundo que consegue acessar, porque além de curiosa, você é interessada. E a partir de tudo isso, a marca que está te procurando, enfim, a pessoa física que está te procurando, ela consegue realmente ser ali correspondida com as necessidades dela. Isso eu acho que é
assim, faz com que você se torne ainda mais especial, sabe? Dentro de todo o processo. Obrigada, amiga. Eu acho que eu, de fato, sou muito interessada. Eu tenho interesse em ouvir pessoas, assim. Eu tenho interesse pela troca. E eu acho que isso, de fato, tem um valor muito grande no projeto. Mas quando a gente fala sobre instinto, né, espiritualidade, eu acho que vai num lugar muito de confiança e você permanecer na sua confiança e não só consigo mesmo, a sua confiança em si, mas a confiança que você deposita no outro ou que o outro deposita em você, porque quando alguém nos contrata, né, independente da sua camada de contratação, aquilo é um voto de confiança. Né? Ele não tá vendo o resultado final. Então, o que ele compra? Uma promessa de transformação. Ele não compra a transformação pronta. Não. Inclusive, a gente precisa até fazer com que ele entenda que é um processo. E que ele precisa se preparar para o processo. Com certeza, porque muitas vezes ele já está ansioso pelo resultado muito antes de você ter começado a se aprofundar. Navegar. Exato. E todos os processos, eles são importantes para que o resultado venha. Então, quando eu entendo quando eu entendo o meu papel nesse sentido, eu entendo que o cliente está ali confiando em mim. E se eu não confio em mim mesma, é muito difícil que a gente chegue num denominador comum dos dois lados. Porque, como vocês disseram sobre o digital, tem pessoas hoje que nem fazem faculdade. As pessoas estão extremamente expostas por estímulos no digital. Então, essa coisa até da hipercomparação, da hiperassociação, né, que às vezes até não tem tanta função ali num contexto de construção, você vê pessoas extremamente perdidas nesse processo. E aí, quando você perde a confiança em si mesmo, você acaba se auto-sabotando num processo criativo, porque você começa a se talhar, a tentar entrar em caixas. Então, eu acho que não sei se é uma questão espiritual ou intuitiva de você acreditar naquilo que você sente, ser o melhor para aquele projeto e não o melhor para si mesmo, é o que faz com que o cliente no final do dia fale assim, é por isso que eu confio em você. Perfeito. É por ter essas discussões que eu confio em você. E às vezes essa discussão vai ser um ponto de ruptura ou até de discordância que eu tenho com o cliente, de falar, eu não concordo com isso. Porque eu sonhei que eu queria roxo. Eu não concordo com roxo por isso, isso e isso. E aí você traz, de novo, num sentido estratégico, que para mim tem muita associação com psicologia, comportamento humano, enfim, neurociência, que você explica os estímulos para o cliente num contexto do belo, do sensorial e do design. Com certeza. Gi, a gente vai já passar para as nossas inks, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Porque você está morando hoje em Bordeaux, na França, um lugar super inspirador. E eu queria entender, assim, do seu ponto de vista do design, qual que é a diferença do design hoje na França e o design no Brasil? A principal diferença é a cultura. E aí a cultura molda os estímulos, sempre. E eu até tenho esse jargão, assim, que cultura molda estímulo, porque não adianta a gente já viu vários exemplos mal sucedidos dessa tentativa de réplica de um conceito em outro lugar, né? Então, você importar conceitos americanos ou marcas americanas que chegam no Brasil achando que só por existir basta, né? Então, jamais. Certo? Então, num contexto ali de cultura, me fez olhar até com um pouco mais de cuidado para a construção e para a minha missão, para o meu papel dentro de um projeto, que quando a gente desassocia o contexto cultural, a gente pode até colocar a construção de marca num lugar muito vulnerável e sensível, que faz com que aquilo seja muito legal no papel, na venda, no pitch do projeto, mas quando você bota na rua, se isso não tem liga com aquele contexto cultural, essa marca tá fardada ao fracasso no D0. Se não tem uma estratégia de branding muito bem fundamentada, É só bonito. E eu só acho belo. Exato. E eu acho que, assim, cultura a gente poderia falar de qualquer país, mas se tratando especificamente da França, eu acho que é um retrato muito interessante para mim, assim, porque o francês, em suma, e logicamente que eu não posso generalizar, mas num contexto cultural de comportamento, ele é muito diferente do brasileiro. Primeiro, a começar pela inspiração, o brasileiro tem muito mais projeção de inspiração de América do que de Europa, né? Sim. Tô falando de modo geral, tá? Então, claro. até o culto pelo capitalismo, o consumo, a forma como a gente enxerga e se relaciona
conosco, consigo mesmos e também com marcas. É muito mais projeção e espelho de América, e eu falo Estados Unidos, do que de Europa. E aí você tem um recorte nesse contexto europeu, né, principalmente francês, de pessoas que não estão nessa mesma vibe do brasileiro. Inclusive, a resposta do digital, a resposta por esses estímulos do digital na França é muito diferente dos estímulos no Brasil. Eu acho, inclusive, que o Brasil está muitos anos à frente. Muitos. Muito, Quando né, se fala amiga? de Você digital, sabe. assim, total, né? E até pelo de nosso marca. consumo digital, de marca também. E de marca, assim, óbvio, a gente tem as grandes maisons. Eu sei que a França é um pano de fundo aspiracional, principalmente para o contexto da moda, da alta costura, né? A gente tem Sim. aquele panorama Paris ali, as suas adjacentes que são aspiracionais. A gente tem muito a cultura francesa como referência também, né? Da literatura, da arte. Mas quando a gente recorta ou tira esse espectro, é como se a gente falasse grego, se a gente quisesse replicar um conceito brasileiro dentro da França e vice-versa, né? Então, por que eu tô te falando tudo isso e respondendo a sua pergunta? Eu entendi que não é um copy-paste de conceito visual ou estratégico se a gente tira da equação ou não considera na equação o contexto de comportamento e cultura. Perfeito. Maravilhoso. Amei! Poderíamos, Carol, Nossa! mas precisamos passar pros Inks. Exato. Ó, amiga, então é o que vier na sua cabeça, Tá. bate pronto, eu vou fazer a pergunta e você responde. tá. Eu tô ansiosa pra ouvir. Gente, calma. Vai que vai. Vai que vai. Eu te apresentei, isso foi mais difícil do que os Inks, eu tenho certeza. Ah, tá bom. Uma marca, Cezanne, um lugar que te inspira, Bali, um hobby, desenhar, uma pessoa referência, minha mãe, um produto indispensável, um produto indispensável, livro, uma peça de roupa, camisa, um livro, livros de arte, eu diria. Não tem um livro de literatura, eu sou mais do visual, assim. Então eu falaria algum da Taschen. tá? E finalmente, um filme ou uma série. Meia-Noite em Paris. Amei! Maravilhosa. Gi, assim, sem palavras novamente pra te agradecer. Esse papo foi pra lá de inspirador. Maravilhoso ter você aqui fisicamente com a gente. Realmente, assim, muito honrada pela sua presença. E te agradeço de coração por toda essa troca. Eu que agradeço. Presente ter você. Você sabe o quanto a gente é sua fã. Enfim, se puder, a gente repete aqui, mas quantas horas que for, você nos inspira, não só como profissional, mas como ser humano. Eu que agradeço. Eu queria, assim, dizer mais uma vez, e eu já te falei várias vezes, o quanto eu tô feliz por esse passo de vocês. Eu acho que é muito merecedor na vida de vocês três, vocês darem esse passo. Eu acho que vocês merecem dar esse passo para vocês e juntas tem muito mais valor. Então eu queria dizer que eu tô muito feliz, que eu desejo o maior sucesso do mundo para vocês três, que a Ink Strategy, assim, alcance todos os desejos e lugares e territórios que vocês sonham e aqueles que hoje vocês nem sonham. Amém. Que Amém, seja maior amiga. e que vocês podem contar comigo sempre e pra tudo. Vocês são Obrigada. minhas amigas, eu amo vocês e eu tô sempre aqui pra vocês. Nós Obrigada, também, maravilhosa. amiga. Recíproca mais que verdadeira. Ei! Obrigada. I'm looking at the world through rose-colored glasses, and not just to stand aside and watch,